a corrente de pensamento, a visão de mundo que vocês têm, ela é muito underground, para dizer o mínimo, tá ligado? Assim, não tem ninguém discutindo sobre isso. Por exemplo, você tá falando aí do teu candidato à presidência e dos outros candidatos também comunistas e negros e tal. Cara, para eles terem alguma chance, primeiro a gente precisa fazer um outro trabalho, que é o trabalho da educação, de mostrar para as pessoas que existe outra possibilidade, ou uma outra corrente de pensamento que seja, tá ligado? Eu imagino, porque na prática, falando assim da realidade, posta realidade que a gente vive, eu acho muito difícil, por mais que a gente faça campanha para eleger um presidente comunista, sem a galera saber do que a gente está falando, porque assim, se a gente for parar, se você perguntar para uma pessoa comum, a maioria das pessoas comuns vai dizer que o comunismo é do mal, tá ligado? É um bagulho que os caras comem criancinha. Você vê, pessoa comum, comunismo. Mas você concorda comigo? Que você vai... Não, tem todo um trabalho ideológico aí, meu irmão. Sim. De criação de repulsa, de criminalização, de demonização. Agora eu quero frisar aqui, mano, que meu pensamento não tem corrente nenhuma. Tá. Sacou? Corrente é uma coisa que aprisiona. Não gosto dessa expressão corrente de pensamento. Tu me falou meu pensamento é mutante. Sacou? Não está preso a nenhuma corrente. Gostei. Mas assim, então não é uma corrente. Mas eu entendi. Eu nunca gostei disso nas esquerdas. Corrente de pensamento disso, corrente de pensamento. Tá todo mundo prisioneiro de corrente, mano. Tá todo mundo preso na corrente. Que isso, velho? Cria vergonha na cara. Quebra as correntes. Inventa. Mas a gente precisa, assim eu nem sei se eu me encaixaria. Tirando a parte do... Você tá falando do ganhar dinheiro ou ser humano. Modéstia à parte. Ganhar dinheiro eu ganho, mano. Eu sou ser humano. Não é ganhar dinheiro. É tipo foco ganhar no dinheiro. Ganhar excesso. Foco no dinheiro. Meu irmão. Foco no humano. Excesso no mundo de carência é constrangedor, é desumano, é insensível, é indiferente com a grande maioria. Sim. Devia ser vergonhoso. No entanto, nessa mentalidade social que a gente vive, é fator de orgulho, de valorização. A sociedade confunde valor com preço, mano. Com certeza. E, pô, eu entendo que você está falando aí sobre excesso e sobre ganhar dinheiro. Porque, assim, todo mundo sabe comprar comida das crianças, etc. Pelo menos nesse sistema que a gente vive, que a gente provavelmente vai viver por um tempo. Todo mundo tinha que ganhar dinheiro. Todo mundo tinha que ganhar dinheiro. Suficiente para comer, para viver, para pagar seu aluguel, seu transporte, seu lazer. Decência, né, velho? Decência. Porra, pior humanidade. Que eu concordo, cara. Eu gosto de uma ideia de renda mínima, essas paradas assim. Eu gosto dessas ideias, apesar de imaginar que elas também são cunhadas para manter as pessoas presas. Renda mínima é curativo, meu irmão. Curativo. Você tem que investir na população de verdade, que você não tem que ter não vai precisar de renda mínima. Cada um vai ganhar seu dinheiro porque vai estar preparado para isso. Sim. Só que não se investe na preparação. Porque, então... Se chama educação de custo, mano. Que custo? É investimento. Um país digno tem que ter um povo educado, instruído, informado, alimentado. Mas para os saqueadores, para os colonizadores, não pode. E a elite aqui é cúmplice dos saqueadores. Tem desprezo pelo povo e adoração. E o que a gente faz, cara? A gente tá fudido, né? O que a gente faz? Enxerga, em primeiro lugar. E fala, não é? Mano, se as pessoas não estão enxergando, primeiro é preciso enxergar. Sim. Enxergar. E depois deixa, Valo, que as pessoas enxergando vai surgir soluções. E não é uma solução, vão surgir várias. É dar condição para as pessoas. Eu não posso trazer solução, para o coletivo, mano. Que pretensão é essa? Que arrogância é essa? Um mínimo de humildade para não cair no ridículo. É oferecer condição para que as pessoas resolvam os problemas. Você chegar para apresentar soluções é de uma arrogância ridícula, mano. É de uma arrogância europeia. Quando a gente fala sobre qualquer problema socioeconômico no Brasil, falta de moradia, falta de trabalho, trabalho precário, baixo salário, baixa renda, escolaridade, analfabetismo, todos, quem é a grande maioria da população que está enfrentando esses problemas? É a população negra. Então a gente tem que olhar para a história do Brasil e entender como que a gente chegou nisso. Porque a gente vive num país em que
Milhões de imigrantes pobres entraram aqui no final do século XIX, começo do século XX, vindo da Itália, vindo da Alemanha, vindo da Espanha, etc. E hoje ascenderam para a classe média, vindo do Japão, e hoje ascenderam para a classe média. Enquanto que tem uma população negra que está aqui há 500 anos e não saiu da pobreza extrema. O que acontece, tá ligado? Como que essa população que chegou aqui mais recentemente, rapidamente ascendeu para a classe média, a maioria deles, e a população que estava aqui há tanto tempo não saiu da pobreza extrema? Porque é o Estado burguês em que a gente vive, como ele é organizado, ele agiu intencionalmente, aquilo que nós estávamos falando antes, sobre a intenção de que isso acontecesse. Então, quando a escravidão foi formalmente abolida, né, não foi feita nenhuma política de reparação para aquela população que tinha sido escravizada, né? Então, o Brasil começa a se industrializar e, em vez de contratar essa força de trabalho negra, liberta, para industrializar o país, não, eles vão trazer imigrantes da Europa, da Ásia, para industrializar o país. E aquela população negra vai ser jogada para as margens, vai ser tacado um foda-se, né? Depois pesquisem aí sobre o discurso de João Batista de Lacerda no Congresso Universal das Raças em Londres, que em 1911 ele falava, foi lá representando o Estado brasileiro falando, em até 100 anos a população negra vai ter sido extinta do Brasil. Era a intenção do Estado brasileiro, isso foi uma política intencional de exterminar a população negra e não de inclusão na sociedade, né? Então, ao mesmo tempo que o Estado tacou foda-se para a população negra, não fez nenhuma política de reparação, sendo que a principal delas teria que ter sido a reforma agrária, eles bancaram a vinda, né, de vários imigrantes brancos para cá, da Europa, para, né, colonizar e industrializar o país. Deram terras, deram tudo quanto é coisa. E quando a gente falou aqui sobre você falou da questão da renda básica, que é um band-aid, né, no momento seria uma coisa útil, sem sombra de dúvidas, mas ainda assim é um band-aid. E aí o Eduardo falou que o ideal seria que não fosse necessário, eu concordo totalmente, assim como eu concordo que as cotas são um band-aid, que não deveria ser necessário, mas no momento eu acredito que grande parte da solução dos nossos problemas gira em torno da reforma agrária, mano. Porque nada mais é do que a gente dividir esses imensos latifúndios que estão aí desde o período colonial, terras imensas na mão de meia dúzia de pessoas, enquanto que a imensa maioria não tem um metro quadrado para morar. E aí ou mora de aluguel, e aí sofre despejo, ou mora na rua, ou vai para albergue, ou vai para ocupação, enquanto que tem gente com milhões de metros quadrados sem fazer nada, tá ligado? E aí essa falta de reforma agrária gera a falta de moradia, gera a falta de trabalho, gera a falta de alimento, inclusive, e vários outros problemas, né? Então eu acho que, mano, a grande pauta para começar, de fato, a combater a desigualdade no Brasil é pautar isso. E vale lembrar que os 2 golpes militares que aconteceram no Brasil, em 1964 e em 1989, foi justamente para impedir que acontecesse uma reforma agrária. A República ela surge a partir de um golpe militar, em 1889, um ano depois da abolição da escravidão, porque começava a circular ideias de se fazer algum tipo de reforma agrária e já meter um golpe ali para impedir que isso acontecesse. Em 1964 é a mesma coisa. João Goulart falava sobre reforma agrária, tiraram o cara e deu no que deu essa ditadura aí de 20 e tantos anos, né? Então a gente vê que o que mais assusta essa elite brasileira é pautar isso, né? É pautar mexer na propriedade deles. Só ficar fazendo algumas medidas paliativas não vai ter o efeito de verdade, tá ligado? Por exemplo, quando a gente fala de ser o Bolsa Família um programa de redistribuição de renda, não é. É uma transferência de renda ali do Estado para a população, mas não é uma redistribuição, não é como se você estivesse pegando de quem tem muito e redistribuindo para quem tem pouco. Não está mexendo em nada de quem tem muito. Eles continuaram tendo muito e cada vez mais, inclusive. Enfim, então tem que mexer na base mesmo, na estrutura de privilégio. Mas você não mexe na base, você não faz reforma agrária, você não investe em educação se você não regulamentar a mídia. Sim. Se você não democratizar as comunicações. Cuidado com regulamentar a mídia. Meu irmão, tirar do poder sobre as comunicações do país, sem dúvidas, de empresas privadas, velho. A empresa privada, ela tem o seu foco no lucro, no interesse econômico. A mídia comercial, empresarial, é a boca do mercado. Aonde a verdade afetar o interesse econômico, se oculta a verdade e se mente descaradamente. Exatamente. A gente tem que ter uma mídia que fale a verdade. Por que a mídia é tão cuidada assim pelas empresas? Por que falar em democratizar a mídia desperta tanto ódio, tanta controvérsia? Então... Por que nenhum governante teve coragem para peitar a mídia e falar: se você mentir, você perde a concessão?
tem histórico de mentiras, velho. De falcatrua. Inclusive, eu queria recomendar outro documentário aqui, que é o Muito Além do Cidadão Kane, que fala sobre a Rede Globo, mano. Fala sobre exatamente já assisti tantas vezes que eu não aguento mais. Desde eu tô ligado. O início, eu tô ligado. Desde o início, ela surge a partir de um monte de bandidagens aí, enfim, né? E ao longo de tanto tempo vai apoiando golpes e tudo mais, exatamente. Mas é interessante, porque... Porra... Então, a gente tá meio que falando que a mídia mente, assim, eu concordo. Eu, nos últimos 6 meses aí, o Flow e a nossa parada aqui foi alvo de várias mentiras mesmo, que a gente ficava olhando assim, caralho... Como é que pode? Porra! Sacanagem isso aí, cara. Pô, dá pra me bater falando a verdade. Fala a verdade, pô. Tá ligado? E eu concordo, assim, é mentirosa mesmo. Mas ela serve os propósitos do momento também, não é? Serve os propósitos do poder econômico, de um punhado de podre de rico, mano. Mas será que esses podres de rico queriam mesmo que o Bolsonaro saísse? Saísse? Porque... Fosse candidato? Não, que ele não ganhasse. Porque assim, a mídia bate pra caralho no Bolsonaro, né? Todo dia, o dia inteiro, qualquer lugar. A mídia, sim, vírgula, né? Não bate todas. tanto não, velho. Não bate SBT tanto não, faz bate propaganda, calculadamente. Band faz propaganda, a Record nem se fala. Não bate o suficiente pro Lula ganhar no primeiro turno. O problema é esse. Mas sabe qual que é a fita também dessa, entre aspas, bater no Bolsonaro? É aquilo que eu falei lá atrás. O problema da elite com o Bolsonaro não é as políticas dele, tá ligado? Ele pode ter matado 1 milhão de pessoas na pandemia, que os lucros da burguesia estariam mantidos, então tá da hora legal. Você não vê a mídia batendo no Paulo Guedes, tá ligado? O problema da mídia burguesa, da burguesia com o Bolsonaro é esse perfil dele muito selvagem, porque ele deixa muito explícito o que é o capitalismo, tá ligado? Causa insegurança. Se você quer saber o que é o capitalismo em essência, historicamente, é o fascismo, que é atualmente representado aí pelo bolsonarismo. Então, o fascismo, ele é o capitalismo nas suas últimas consequências, tá ligado? O bagulho sendo escancarado, é isso aqui que a gente é. É a Prevent Senior lucrando em cima da morte das pessoas, enfiando... aqueles remédios que eu esqueci, a cloroquina nas pessoas, o velho da van, né, que a própria mãe dele serviu de cobaia. Então, o capitalismo é essa desgraça mesmo. A pandemia deixou explícito. A questão do Bolsonaro é só de ficar falando merda, tá ligado? Que a vacina causa AIDS, que não sei o que lá. Então, isso incomoda essa elite. Eles querem alguém, porque é o que eu falei, a política institucional é um teatro e os políticos são atores. Eles querem um ator que vai fazer o que eles querem, mas que é aquele carinha comportadinho, bem arrumadinho, parará. Eu não tenho dúvidas de que em 2018 o candidato das grandes mídias e da burguesia era o Alckmin. Porque ele era o candidato do PSDB, era o candidato que representava essa selvageria neoliberal numa aparência bonitinha, né? De alguém que fala muito bem, etc e tal. Então o pessoal fica, Alckmin, picolé chuchu. Por quê? Porque ele é um cara meio sem sal na forma de se expressar. Mas picolé chuchu é o caralho, parça, é um assassino. Ele, em 2018, estava prometendo que ia privatizar tudo que fosse possível, inclusive a Petrobras, se ele fosse eleito. Estava falando que ele ia armar os latifundiários para matar os indígenas, os, enfim, invasores que eles chamam, o pessoal das... movimento social, enfim, né? Então, sempre os governos do PSDB, enfim, e outros da mesma laia, Partido Novo, tiveram apoio dessas grandes mídias, tá ligado? E então, para ver, o problema delas não é a política, muito menos a política econômica, como eu falei, eles não batem no Paulo Guedes, por exemplo. O único problema é ser muito selvagem e muito explícito, né, nessa forma de se comportar. Porque de resto, mano, é sempre bom lembrar que a Globo apoiou o golpe militar de 64 e toda a ditadura foi apoiada pela Rede Globo. Sim, com certeza.